descrição do Sr. Wickham, e achou que Lady Catherine deveria ser exatamente como ele a descrevera. Quando, depois de examinar a mãe, em cujo rosto e gestos percebeu logo uma forte semelhança com o Sr. Darcy, voltou os olhos para a filha, achou-a tão mirrada que quase lhe escapou dos lábios a mesma exclamação de espanto que Maria tivera. Não havia a menor semelhança entre a mãe e a filha, nem no tipo nem no rosto. Os traços da senhorita de Burgh, embora não fossem desagradáveis, eram insignificantes. Falava muito pouco e só em voz baixa para a senhora Jenkinson, que tinha uma aparência em nada excepcional e que se ocupava exclusivamente em ouvir o que ela dizia e em colocar um quebra-luz em posição conveniente diante dos olhos da moça. Depois de ficarem sentados durante alguns minutos, dirigiram-se até a janela para admirar a vista. O Sr. Collins se encarregava de lhes descrever as belezas, enquanto Lady Catherine tinha a bondade de informar a seus convidados que a vista era muito mais bela no verão. O jantar foi dos melhores. O Sr. Collins não havia exagerado no número de pratos e de criados. Também, como previra, ele se sentou na extremidade da mesa por desejo expresso de Lady Catherine, mas sua atitude era de um homem a quem nada de melhor na vida poderia suceder. Serviu-se, comeu e elogiou tudo com deliciada alegria, e todos os pratos foram louvados, primeiro por ele e em seguida por Sir William, que agora mais tranquilo, repetia tudo que o genro dizia, como um eco, de tal modo que Elizabeth perguntou a si mesma se Lady Catherine não o acharia monótono. Mas Lady Catherine parecia satisfeita com a admiração excessiva de seus hóspedes e sorria da maneira mais graciosa, especialmente quando era servido algum prato que eles não conheciam. Os outros conversavam pouco. Elizabeth estava sempre pronta para falar quando encontrava uma ocasião. Estava sentada entre Charlotte e a senhorita de Burgh. A primeira acompanhava com atenção as palavras de Lady Catherine, e a segunda não deu uma palavra durante todo o jantar. A senhora Jenkinson fiscalizava o apetite da senhorita de Burgh e mostrava-se preocupada porque ela comia tão pouco, insistindo para que provasse dos vários pratos. Temia também que a senhorita de Burgh estivesse indisposta. Maria nunca se atrevia a falar, e os cavalheiros nada mais faziam senão comer e admirar. Em seguida, as senhoras voltaram para a sala. Até a hora do café, tiveram de ficar ouvindo Lady Catherine falar. Ela falava sem interrupção, dando sua opinião sobre cada assunto, com uma segurança que mostrava que não estava habituada a que lhe contestassem as palavras. Fez perguntas a Charlotte a respeito de assuntos domésticos, com familiaridade e minúcia, e deu-lhe muitos conselhos. Disse-lhe como tudo deveria ser regulado numa família pequena como a sua, e ensinou-lhe a cuidar das vacas e das aves domésticas. Elizabeth verificou que nenhum assunto, por mais humilde que fosse, escapava à atenção de Lady Catherine, contanto que encontrasse nele uma oportunidade para doutrinar. Nos intervalos das recomendações, a senhora Collins fazia uma série de perguntas a Maria e especialmente a Elizabeth, que conhecia menos e que, observou ela para a senhora Collins, era uma mocinha muito gentil e bonita. Perguntou-lhe várias vezes quantas irmãs tinha, se eram mais moças ou mais velhas que ela, se era provável que alguma se casasse, se eram bonitas, onde tinham sido educadas, qual era a situação de seu pai e qual o nome de solteira de sua mãe. Elizabeth sentiu toda a impertinência contida nessas perguntas, mas respondeu com grande simplicidade. Lady Catherine então observou. A propriedade de seu pai está destinada, pela sucessão, a cair nas mãos do Sr. Collins. Alegro-me por sua causa, continuou ela, voltando-se para Charlotte. Mas não vejo a necessidade de privar a descendência feminina do direito de herdar propriedades. Na família de Sir Lewis de Burgh, isso não foi julgado necessário. Sabe tocar piano e cantar, senhorita Bennet? Um pouco. Então, um dia destes precisa nos dar esse prazer. O nosso instrumento é dos melhores, provavelmente superior ao X. Precisa experimentá-lo qualquer dia. Suas irmãs também sabem tocar e cantar? Uma delas sabe. Por que as outras também não aprenderam? Todas deveriam saber música. Todas as senhoritas Webb sabem tocar, e o pai delas não tinha tanto rendimento quanto o seu. Sabe desenhar? Não, senhora. O quê? Nenhuma de vocês? Nenhuma. Isso é muito curioso, mas com certeza não tiveram oportunidade. Sua mãe devia ter levado vocês toda a primavera para a cidade para tomar lições.
Minha mãe não faria objeção a isso, mas meu pai detesta Londres. Sua governante foi despedida? Nós nunca tivemos governante. Nunca tiveram governante? Como é isso possível? Educar 5 filhas sem uma governante? Nunca ouvi tal coisa. Sua mãe deve ter ficado escravizada à educação de vocês. Elizabeth não pôde deixar de sorrir ao responder que esse não havia sido o caso. Então, quem ensinou a vocês? Quem se encarregou de sua educação? Sem uma governante, ela deve ter sido relaxada. Em comparação com a de certas famílias, acredito que sim. Mas lá em casa, às meninas que quiseram aprender nunca faltaram meios para isso. Sempre nos encorajaram a ler e tivemos todos os professores necessários. Mas às que preferiram não estudar, foi-lhes feita a vontade. Sem dúvida, mas isso justamente é o que uma governante teria evitado. Se tivesse conhecido sua mãe, eu a teria aconselhado com muita insistência a que tomasse uma governante. Eu sempre digo que não é possível fazer nada em educação sem uma instrução constante e regular, e só uma governante pode fazer isso. É espantoso o número de famílias para as quais eu arranjei governantes. É sempre com prazer que eu torno uma moça bem educada. Graças a meus cuidados, 4 sobrinhas da senhora Jenkinson foram magnificamente educadas. E outro dia mesmo, eu recomendei outra jovem cujo nome ouvi apenas acidentalmente. A família ficou muito satisfeita com ela. Senhora Collins, eu já lhe contei que Lady Metcalfe veio me visitar ontem para me agradecer. Ela acha a senhorita Pope um estouro. Lady Catherine, disse ela, a senhora me deu um tesouro. Alguma das suas irmãs mais moças já foi apresentada à sociedade, senhorita Bennet? Sim, minha senhora, todas. O quê? Todas as 5 de uma vez? É muito estranho. E você é apenas a segunda. As mais moças já frequentam a sociedade antes de as mais velhas se casarem. Suas outras irmãs são muito moças? A mais moça ainda não fez 16 anos. Talvez seja um pouco cedo demais para fazer vida social. Mas realmente, minha senhora, eu acho que seria uma crueldade recusar-lhes a sua parte de distrações e sociedade só porque a mais velha não teve os meios ou a inclinação para se casar mais cedo. As mais moças têm os mesmos direitos aos prazeres da mocidade que as mais velhas, e trancá-las em casa, creio que não seria um bom meio de promover a afeição fraternal ou delicadeza de sentimentos. Sinceramente, disse Lady Catherine, você dá a sua opinião de modo muito decidido para uma pessoa de tão pouca idade. Diga-me, quantos anos tem? Com 3 irmãs mais moças já crescidas, replicou Elizabeth, Vossa Senhoria não pode esperar que eu lhe dê uma resposta. Lady Catherine pareceu ficar atônita com a resposta, e Elizabeth suspeitou que ela tenha sido a primeira pessoa que jamais ousara fazer pouco de tão pomposa impertinência. Você não pode ter mais de 20 anos, portanto não precisa esconder sua idade. Ainda não fiz 21 anos. Depois do chá, quando os cavalheiros se reuniram a elas, as mesas de jogo foram colocadas. Lady Catherine, Sir William, o senhor e a senhora Collins sentaram-se para jogar quadrille. E como a senhorita de Burgh preferisse jogar cassino, as 2 moças e a senhora Jenkinson tiveram a honra de formar uma segunda mesa com ela. Essa mesa foi extremamente monótona. Não se ouviu uma sílaba que não se referisse ao jogo, exceto quando a senhora Jenkinson exprimia os seus receios de que a senhorita de Burgh estivesse agasalhada de mais ou de menos, ou que a luz estivesse deficiente ou em excesso. A outra mesa era muito mais animada. Lady Catherine geralmente estava falando, apontando os erros dos outros 3, ou contando algum caso a respeito de si mesma. O Sr. Collins estava ocupado em concordar com tudo que Lady Catherine dizia, agradecendo-lhe cada ponto que ganhava e pedindo desculpas se achava que estava ganhando demais. Sir William pouco dizia. Ele estava sondando na sua memória anedotas e nomes nobres que conhecia. Quando Lady Catherine e sua filha se fartaram de jogar, as mesas foram carregadas. A carruagem foi oferecida à Sra. Collins, aceita com gratidão e imediatamente chamada. Todos se reuniram em torno da lareira para ouvir Lady Catherine lançar os seus oráculos sobre o tempo que faria no dia seguinte. A chegada da carruagem a interrompeu, e depois de muitas frases de agradecimentos da parte do Sr. Collins e outras tantas reverências de Sir William, partiram. Mal tinham passado a porta e o Sr. Collins pediu à prima que desse sua opinião sobre tudo que tinham visto em Rosings. Para o bem de Charlotte, Elizabeth deu uma resposta mais favorável do que realmente tinha vontade de dar.
Os seus louvores, embora lhe fossem um pouco custosos, de nenhum modo foram julgados suficientes pelo Sr. Collins, e imediatamente ele se sentiu obrigado a tomar a seu cuidado o elogio de Lady Catherine. Faixa 32. Capítulo 30. Sir William ficou apenas uma semana em Hunsford, mas sua visita foi suficiente para convencê-lo de que a filha estava instalada da maneira mais confortável e que possuía um marido e uma vizinha inigualáveis. Enquanto Sir William ficou em Hunsford, a Sra. Collins lhe consagrou suas manhãs. Passeava com ele no seu cabriolé para lhe mostrar a região, mas depois que ele partiu, a família voltou para suas ocupações habituais, e Elizabeth ficou satisfeita porque não tinha de ficar tão constantemente com seu primo, pois a maior parte do tempo entre o café da manhã e o almoço, ele passava agora trabalhando no jardim, lendo ou escrevendo e olhando pela janela da biblioteca, que dava para a estrada. A sala das senhoras ficava nos fundos. Elizabeth, a princípio, se espantou de que Charlotte não preferisse a sala de jantar para uso comum. Era maior e mais agradável de aspecto. Mas logo compreendeu que sua amiga tinha um excelente motivo para o que fazia, pois, sem dúvida, o Sr. Collins passaria muito menos tempo em sua biblioteca se elas ficassem numa sala igualmente agradável. Da sala de visitas, nada se podia ver da estrada, e dependiam do Sr. Collins para saber que carruagens surgiam e quantas vezes a senhorita de Burgh passava no seu phaeton, coisa que ele jamais deixava de anunciar. E embora isso acontecesse quase todos os dias, muitas vezes a senhorita de Burgh parava na reitoria e conversava alguns minutos com Charlotte, mas quase nunca ela descia. Poucos dias transcorriam sem que o Sr. Collins fosse a Rosings, e frequentemente sua esposa achava que devia acompanhá-lo. Elizabeth só compreendeu o sacrifício de tantas horas quando se lembrou de que possivelmente havia outros cargos eclesiásticos que dependiam da família. De vez em quando, Lady Catherine os honrava com uma visita, e nessas ocasiões, nada do que se passava na sala escapava à sua atenção. Ela observava as ocupações das moças, olhava para os seus trabalhos e aconselhava que os fizessem de maneira diferente. Achava errada a disposição dos móveis ou descobria uma negligência da criada, e se ficava às vezes para as refeições, era só para observar que os assados da Sra. Collins eram grandes demais para a família. Elizabeth logo descobriu que a grande senhora, embora não fosse comissionada com o título de juiz de paz para o condado, era um magistrado muito ativo para sua própria paróquia e levava as menores coisas ao conhecimento do Sr. Collins. Quando qualquer dos aldeões se mostrava descontente ou caía na miséria, ou quando surgia uma contenda, ela corria para a aldeia a fim de dirimir as discussões, silenciar as queixas e harmonizar as disputas e as desgraças com reprimendas e dinheiro. Os jantares em Rosings foram repetidos 2 vezes por semana, e se não fosse a ausência de Sir William e o fato de só haver uma mesa de jogo, seriam uma repetição exata do primeiro. Os outros compromissos sociais eram mínimos, pois o gênero de vida das famílias da vizinhança estava em geral além dos meios da família Collins. Isso, entretanto, não desagradava a Elizabeth, que, em suma, passava o tempo de modo bastante agradável. Havia horas de conversação interessante com Charlotte, e como fizesse um tempo excepcionalmente belo para aquela época do ano, podia passear frequentemente ao ar livre. Seu passeio favorito, que geralmente fazia enquanto os outros visitavam Lady Catherine, era no bosque aberto que limitava aquele lado do parque, onde havia uma bela alameda coberta que ninguém mais parecia apreciar e onde se sentia protegido da curiosidade de Lady Catherine. Dessa maneira tranquila, passaram os primeiros 15 dias da visita. A Páscoa estava se aproximando, e durante a semana que a precedia, devia chegar uma pessoa a Rosings, e como a família era tão pequena, esse acréscimo parecia ser importante. Pouco depois de sua chegada, Elizabeth ouviu dizer que o Sr. Darcy estava sendo esperado em Rosings dali a poucas semanas. E embora ela preferisse qualquer outra pessoa de seu conhecimento, a chegada do Sr. Darcy viria contribuir para o aparecimento de um rosto relativamente novo nos jantares em Rosings. Além disso, teria ocasião de observar por sua atitude para com a prima, a quem ele estava evidentemente destinado por Lady Catherine, até que ponto os desígnios da senhorita Bingley eram infundados.
Lady Catherine falava em sua chegada com a maior satisfação, referia-se a ele nos termos mais elogiosos e quase ficou zangada ao saber que a senhorita Lucas e Elizabeth já o conheciam. Sua chegada foi logo informada na reitoria, pois o Sr. Collins passou a manhã inteira caminhando perto dos portões do parque, a fim de ser o primeiro a ver. Ao surgir a carruagem, fez uma reverência e depois correu para casa. Na manhã seguinte, apressou-se a visitar Rosings para apresentar os seus respeitos. E teve de apresentá-los 2 vezes, pois havia 2 sobrinhos de Lady Catherine. O Sr. Darcy havia trazido consigo o coronel Fitzwilliam, filho mais moço de seu tio, Lord X. Foi com grande surpresa que, ao voltar para casa, o Sr. Collins os viu atravessar a estrada, e imediatamente, correndo para o outro quarto, avisou as meninas da honra que as esperava, acrescentando: "É a você, Elisa, que agradeço essa amabilidade. O Sr. Darcy não viria aqui tão cedo por minha causa." Elizabeth ainda não acabara de protestar contra esta homenagem, quando a chegada dos 2 cavalheiros foi anunciada pela campainha da porta e pouco depois eles entraram na sala. O coronel Fitzwilliam, que vinha na frente, parecia ter aproximadamente 30 anos de idade. Não era bem apessoado, mas tinha as atitudes e os modos de um verdadeiro gentleman. O Sr. Darcy não havia mudado. Apresentou seus cumprimentos à Sra. Collins com a reserva habitual e, quaisquer que fossem os seus sentimentos para com a amiga da dona da casa, ele a cumprimentou discretamente. Elizabeth fez uma curta reverência, sem dizer uma só palavra. O coronel Fitzwilliam começou a conversar imediatamente, com a simplicidade de um homem bem educado. Sua conversa era muito agradável, mas o primo, depois de dirigir uma ligeira observação sobre a casa e o jardim, permaneceu durante algum tempo sentado em silêncio. Por fim, ele julgou que devia indagar sobre a saúde dos parentes de Elizabeth. Ela lhe respondeu com a simplicidade de sempre, e depois de uma curta pausa, acrescentou: "Minha irmã mais velha está em Londres há 3 meses. Nunca lhe aconteceu encontrá-la?" Sabia perfeitamente que não a havia encontrado, mas queria ver se ele deixaria transparecer que estava informado do que se passara entre os Bingley e Jane. Pareceu-lhe que o Sr. Darcy se mostrava um pouco confuso ao responder que nunca tivera a boa sorte de encontrar a senhorita Bennet. O assunto não foi mais mencionado e pouco depois os 2 cavalheiros partiram. Faixa 33. Capítulo 31. Os modos do coronel Fitzwilliam foram muito apreciados na reitoria. Todas as senhoras acharam que ele contribuiria consideravelmente para alegrar os jantares em Rosings. Passaram-se alguns dias, no entanto, antes que recebessem novo convite, pois havendo visitas em casa, eles não eram mais necessários. E foi só no domingo de Páscoa, quase uma semana depois da chegada dos cavalheiros, que tal convite foi feito, quando saíam da igreja. Assim mesmo, foram apenas convidados para ir a Rosings depois do jantar. Durante a última semana, não tinham tido quase ocasião de ver Lady Catherine ou a sua filha. O coronel Fitzwilliam estivera de visita à reitoria mais de uma vez nesse intervalo. Mas o Sr. Darcy fora visto apenas na igreja. O convite naturalmente foi aceito, e à hora designada, eles se reuniram ao grupo que já se encontrava na sala de Lady Catherine. Ela os recebeu amavelmente, mas era evidente que a companhia daquela gente não era nem de longe tão aceitável agora como nos dias em que não havia mais ninguém ali. Lady Catherine era toda a atenção para com seus sobrinhos e falava com eles, especialmente com Darcy, muito mais do que com qualquer outra pessoa na sala. O coronel Fitzwilliam pareceu realmente contente em vê-los. Em Rosings, tudo que viesse de fora era um alívio bem-vindo, e a bela amiga da Sra. Collins o interessava muito. Sentou-se ao lado dela e falou muito agradavelmente acerca de Kent, de Hertfordshire, de viagens, livros e música. Elizabeth sentiu que jamais se divertira tanto naquela sala. A conversa era tão animada que atraiu a atenção de Lady Catherine, bem como a do Sr. Darcy, cujos olhos se voltaram repentinamente para eles com uma expressão de curiosidade. Dentro em pouco, tornou-se evidente que Lady Catherine compartilhava dos sentimentos de seu sobrinho, pois exclamou sem nenhuma reserva: "Que é que você estava dizendo, Fitzwilliam? De que é que vocês conversavam? Que é que você estava contando para a senhorita Bennet? Quero saber o que é." "Estávamos falando de música", disse ele, impossibilitado de fugir a uma resposta.
De música? Então fale em voz alta. Entre todos os assuntos é o meu favorito. Se estão falando de música, quero tomar parte na conversa. Creio que existem poucas pessoas na Inglaterra que apreciam mais a música do que eu. Ou que tenham um gosto mais refinado. Se eu tivesse aprendido música, seria uma grande intérprete. E Anne também, aliás, se a saúde dela o tivesse permitido. Estou certa de que ela tocaria admiravelmente. Georgiana tem feito muitos progressos, Darcy. O Sr. Darcy louvou afetuosamente o talento de sua irmã. Estou muito satisfeita com isso, disse Lady Catherine. Diga-lhe que nunca poderá brilhar se não estudar bastante. Eu lhe asseguro, minha tia, respondeu ele, que não precisa de tal conselho. Estuda com muita constância. Tanto melhor. Nunca é demais. E da próxima vez que escrever para ela, recomendarei que não se descuide de seu piano. Eu sempre digo às moças que nenhuma distinção pode ser alcançada sem um estudo constante. Já disse a senhorita Bennet várias vezes que nunca tocará realmente bem se não estudar mais. E como não há piano na casa da senhora Collins, ela está convidada, como já disse muitas vezes, a vir a Rosings todos os dias estudar piano no quarto da senhora Jenkinson. Naquela parte da casa, ela não incomodaria ninguém. O Sr. Darcy pareceu um pouco envergonhado da grosseria de sua tia e nada respondeu. Depois do café, o coronel Fitzwilliam lembrou a Elizabeth sua promessa de tocar para ele e a moça sentou-se imediatamente ao piano. Ele aproximou sua cadeira. Lady Catherine ouviu metade de uma canção e em seguida continuou a conversar como antes com seu outro sobrinho, até que ele se afastou e, dirigindo-se resolutamente para o piano, colocou-se de maneira a poder observar o rosto da bela executante. Elizabeth percebeu o que ele fazia e, na primeira pausa, virou-se para ele e disse, com um sorriso malicioso: "Foi para me assustar, Sr. Darcy, que se aproximou com toda esta imponência? Mas eu não ficarei alarmada, embora sua irmã toque tão bem. Tem uma persistência que a vontade alheia é incapaz de intimidar. Nesses momentos, a minha coragem sempre me socorre." "Eu não direi que a senhora está enganada", disse ele, "porque é impossível que acredite realmente que eu tivesse a intenção de assustá-la. Eu tenho o prazer de conhecê-la já há bastante tempo, para saber que gosta muito de exprimir de vez em quando opiniões que de fato não são as suas." Elizabeth riu cordialmente com essa descrição de sua pessoa e disse para o coronel Fitzwilliam: "Seu primo vai lhe dar uma bela ideia a meu respeito, ensinando-lhe a não acreditar numa só palavra do que eu falo. É uma falta de sorte ter encontrado uma pessoa capaz de expor aos outros o meu caráter real num lugar onde eu tinha tido a esperança de deixar uma boa impressão. Realmente, Sr. Darcy, é uma falta de generosidade da sua parte mencionar aqui tudo o que descobriu sobre as minhas fraquezas em Hertfordshire. E, além disso, acho sua atitude muito pouco política, pois me incita a represálias. Nesse caso, podem sair coisas que escandalizarão os seus parentes." "Eu não tenho medo da senhorita", disse ele sorrindo. "Não deixe de dizer as coisas de que o acusa", exclamou o coronel Fitzwilliam. "Queria saber como ele se comporta no meio de estranhos." "O senhor o saberá, mas prepare-se para ouvir coisas horríveis. A primeira vez em que o vi em Hertfordshire foi num baile. E nesse baile, o que o senhor acha que ele fez? Dançou apenas 4 danças. Sinto muito causar-lhe essa desilusão, mas é verdade. Ele dançou apenas 4 danças, embora faltassem cavalheiros. E sei que mais de uma moça ficou sentada por falta de um par. Sr. Darcy, o senhor não pode negar o fato. Naquela ocasião, eu não tinha a honra de conhecer outras moças no salão, a não ser as do meu próprio grupo. É verdade, e ninguém pode ser apresentado a uma pessoa estranha num salão de baile. Bem, coronel Fitzwilliam, que devo eu tocar agora? Meus dedos esperam sua ordem." "Talvez", disse Darcy, "eu tivesse feito melhor se houvesse solicitado uma apresentação, mas eu me considero pouco qualificado para me apresentar a um estranho." "Devemos perguntar a seu primo a razão para isso", disse Elizabeth, continuando a se dirigir ao coronel Fitzwilliam. "Devemos perguntar-lhe por que um homem bem educado e sensato, que tem a experiência do mundo, está pouco qualificado para se apresentar a pessoas estranhas." "Posso responder a sua pergunta sem consultá-lo", respondeu Fitzwilliam. "É porque ele não quer se dar ao trabalho." "É certo que eu não tenho um talento que muita gente possui", disse Darcy, "o de conversar facilmente com pessoas que não conhece. Não consigo encontrar o tom apropriado, nem me fingir interessado por assuntos dos outros, como vejo acontecer frequentemente."
Meus dedos não se movem sobre este instrumento de uma maneira tão magistral quanto os de muitas outras mulheres. Eles não têm a mesma força e a mesma rapidez, nem possuem a mesma força de expressão. Mas disso eu sempre me acusei como de um defeito, porque eu nunca me dei ao trabalho de estudar. Não é que eu não acredite que os meus dedos sejam inferiores ao de outras mulheres. Darcy sorriu e disse: tem toda a razão, empregou seu tempo muito melhor. Ninguém que tenha tido o privilégio de ouvi-la pode pensar que lhe falta alguma coisa. Nenhum de nós dois executa para os estranhos. Nesse momento, foram interrompidos por Lady Catherine, que perguntou qual era o assunto da conversa. Elizabeth imediatamente recomeçou a tocar. Lady Catherine se aproximou e, depois de ouvir durante alguns minutos, disse para Darcy: a senhorita Bennet não estaria tão fora de forma se estudasse mais e tivesse a vantagem de ter um professor de Londres. Ela articula bem, mas não tem tanta expressão quanto Anne. Anne seria uma pianista notável se sua saúde tivesse permitido. Elizabeth olhou para Darcy para ver como ele acolhia aquele elogio à sua prima, mas nem naquele momento nem em outra ocasião qualquer pôde discernir qualquer sintoma de amor. E a julgar pela atitude do Sr. Darcy, Elizabeth pôde fazer a seguinte reflexão consoladora para a senhorita Bingley. Se a senhorita Bingley fosse também sua prima, teria a mesma possibilidade de se casar com ele. Lady Catherine continuou com suas observações sobre a execução de Elizabeth, alternando-as com conselhos sobre técnica e expressão. Elizabeth os recebeu com toda a paciência e amabilidade. A pedido dos cavalheiros, continuou tocando até que a carruagem de Lady Catherine foi chamada a fim de conduzir as visitas para casa. Faixa 34. Capítulo 32. No dia seguinte de manhã, Elizabeth estava sentada sozinha escrevendo para Jane, quando a campainha da porta a fez sobressaltar-se. A senhora Collins e Maria tinham ido fazer compras na aldeia. Como Elizabeth não havia escutado nenhuma carruagem se aproximar, pensou que provavelmente a visita seria Lady Catherine, e apreensiva, estava escondendo a carta que escrevia, a fim de escapar a perguntas indiscretas, quando a porta se abriu e o Sr. Darcy, sozinho, entrou na sala. Ele pareceu também surpreendido ao encontrá-la só. Desculpou-se pela intrusão, dizendo que pensava estar em todas as senhoras em casa. Em seguida sentaram-se, e depois das perguntas de praxe, estavam a ponto de cair num silêncio total. Era absolutamente necessário, pois, encontrar assunto. E nessa emergência, Elizabeth, lembrando-se da última vez em que o vira em Hertfordshire, e curiosa de saber o que ele diria para justificar sua súbita partida, observou: com que rapidez todos partiram de Netherfield em novembro passado, Sr. Darcy. Deve ter sido uma surpresa muito agradável para o Sr. Bingley, revê-los todos tão cedo depois de sua partida. Se não me engano, ele saiu no dia anterior, não? Espero que ele tenha ficado bem, ele e suas irmãs, quando os deixou em Londres agora. Perfeitamente, obrigado. Elizabeth compreendeu que não receberia outra resposta. Depois de uma curta pausa, acrescentou: se não me engano, ouvi dizer que o Sr. Bingley não tenciona voltar mais a Netherfield. Nunca ouvi dizer tal coisa, mas é provável que ele passe lá muito pouco tempo em suas idas a partir de agora. Ele tem muitos amigos e está numa idade em que os amigos e os compromissos aumentam continuamente. Se ele tenciona ficar tão pouco em Netherfield, seria melhor para a vizinhança que desistisse inteiramente do lugar. Nesse caso, outra família poderia se instalar lá. Mas talvez o Sr. Bingley a tenha tomado pensando menos na conveniência dos vizinhos do que na sua própria, e naturalmente não devemos esperar que se guie agora por outros princípios. Eu não ficaria surpreso se ele passasse a propriedade a outros assim que se oferecesse uma oportunidade vantajosa, respondeu Darcy. Elizabeth não respondeu. Tinha medo de falar mais longamente sobre o Sr. Bingley, e nada mais tendo a dizer, resolveu deixar a cargo do Sr. Darcy o trabalho de encontrar um novo assunto. Ele percebeu aquela intenção e logo começou. Esta casa parece muito confortável. Creio que Lady Catherine a reformou bastante depois da vinda do Sr. Collins. Acredito que sim, e estou certa de que ela não poderia ter dispensado sua bondade a uma pessoa mais reconhecida. O Sr. Collins parece ter tido muita sorte na escolha da esposa. Realmente, seus amigos têm motivos para satisfação, pois ele encontrou uma das poucas mulheres sensatas que o teriam aceito, e tendo-o aceito, capaz de torná-lo feliz.
A minha amiga é muito compreensiva, e embora eu não considere seu casamento com o Sr. Collins o seu ato mais ajuizado, reconheço, no entanto, que parece perfeitamente feliz. E considerando as coisas com prudência, parece de fato que ela fez um bom casamento. Deve ser certamente muito agradável para ela ter sua casa a uma distância relativamente tão curta da família e dos amigos. O senhor chama isto de distância curta? São quase 50 milhas. E o que são 50 milhas numa boa estrada, pouco mais do que meio dia de viagem? Considero isso uma distância fácil de percorrer. Nunca consideraria a distância como uma das vantagens do casamento, exclamou Elizabeth. Eu jamais teria dito que a Sra. Collins está instalada perto de sua família. É uma prova de sua afeição por Hertfordshire. Qualquer lugar que não se encontre nas proximidades de Longbourn deve lhe parecer longínquo. Enquanto falava, havia nele uma espécie de sorriso que Elizabeth julgou compreender. Devia supor que ela estava pensando em Jane e enrubesceu ao responder. Não quero dizer com isso que uma mulher não deva morar um pouco longe da família. O longe e o perto são relativos e dependem de várias circunstâncias. Quando existe fortuna e as despesas de viagem são pouco importantes, as distâncias não têm inconveniência. Mas esse não é o caso aqui. O senhor e a senhora Collins têm um rendimento que lhes permite uma vida confortável, porém não é suficiente para viagens frequentes. Estou persuadido de que minha amiga só se consideraria perto da família se morasse na metade da atual distância. O senhor Darcy aproximou um pouco sua cadeira e disse: Mas a senhora não tem direito de ser tão bairrista. A senhora não pode ter morado sempre em Longbourn. Elizabeth olhou para ele, surpresa. O senhor Darcy pareceu mudar de ideia, recuou a cadeira, tomou um jornal em cima da mesa e, percorrendo, disse num tom mais frio: Agrada-lhe Kent? Seguiu-se um curto diálogo sobre o condado, calmo e conciso de ambas as partes, que a chegada de Charlotte e de sua irmã, um pouco depois, veio interromper. O tete-a-tete pareceu surpreendê-las. O senhor Darcy relatou o engano que ocasionara a sua intrusão, e depois de ficar sentado mais alguns minutos sem dizer quase nada, foi-se embora. Qual pode ser o significado dessa visita? Perguntou Charlotte depois que ele partiu. Minha cara Elisa, ele deve estar apaixonado por você. Se não fosse por isso, nunca nos teria visitado dessa forma pouco cerimoniosa. Mas quando Elizabeth contou que ele ficara em silêncio, a hipótese não pareceu muito plausível, mesmo para Charlotte, que a desejava. Depois de várias conjecturas, elas supuseram afinal que a visita devia-se apenas à dificuldade de encontrar ocupação, coisa que naquela época do ano não era nem um pouco de estranhar. Todos os jogos em campo aberto estavam fora de questão. Dentro de casa havia Lady Catherine, livros e uma mesa de bilhar. Mas os cavalheiros não podem ficar sempre trancados dentro de casa. E fosse porque a reitoria era tão próxima, fosse porque a caminhada era agradável, ou seus moradores interessantes, o fato é que os dois primos se acharam tentados a caminhar até lá quase todas as manhãs. Eles chegavam em horas diferentes, ora juntos, ora separados, e de vez em quando acompanhados por sua tia. Era evidente para todos que o coronel Fitzwilliam ia porque achava agradável a companhia dos moradores de Hunsford, coisa que naturalmente elevava ainda mais o conceito que se tinha dele, e a satisfação que Elizabeth experimentava ao vê-lo, bem como aquela com que recebia sua evidente admiração, lembrava-lhe o seu antigo favorito George Wickham. E embora, ao compará-los, visse que havia menos doçura cativante nas maneiras do coronel Fitzwilliam, acreditava que ele fosse dos dois o mais culto. Era mais difícil compreender por que o Sr. Darcy ia tão frequentemente à reitoria. Não podia ser pela companhia, pois ficava a maior parte do tempo calado, às vezes durante 10 minutos seguidos. E quando falava, parecia fazê-lo mais pela dura obrigação de ser polido do que por prazer. Raramente parecia ficar de fato animado. A senhora Collins não sabia o que fazer com ele, e o fato de o coronel Fitzwilliam caçoar ocasionalmente da casmurrice de seu primo provava que havia mudado. O pouco que Charlotte sabia a respeito do Sr. Darcy não era suficiente para que compreendesse esse fato. Teria ficado satisfeita se descobrisse que essa mudança era o efeito do amor, e o objeto daquele amor, sua amiga Elisa. Portanto, dispôs-se seriamente a encontrar a causa daquela mudança. Observava-o todas as vezes que o encontrava em Rosings, ou quando ele ia a Hunsford, mas sem grande sucesso.
Ele de certo olhava bastante para sua amiga, mas a expressão daquele olhar era duvidosa. Era um olhar sério, fixo, e Charlotte perguntava muitas vezes se havia realmente nele alguma admiração. Outras vezes, parecia-lhe apenas um olhar distraído. Uma ou duas vezes, sugerira a Elizabeth a possibilidade de o Sr. Darcy se achar interessado por ela, mas ela sempre ria de semelhante ideia. E a Sra. Collins achou que era melhor não despertar esperanças que pudessem acabar em desapontamento, pois, na sua opinião, toda a relutância de sua amiga se desvaneceria no momento em que o supusesse em seu poder. Nos planos afetuosos que às vezes fazia para Elizabeth, pensava em casá-la com o coronel Fitzwilliam. Ele era, incomparavelmente, o mais agradável dos dois. Era evidente que sentia admiração por Elizabeth, e sua situação de vida era das melhores. Para contrabalançar suas vantagens, o Sr. Darcy tinha uma influência considerável na igreja, e seu primo não podia ter nenhuma. Faixa 35. Capítulo 33. Mais de uma vez, durante os seus passeios pelo parque, Elizabeth teve a surpresa de se encontrar com o Sr. Darcy. Ela percebeu a perversidade do acaso, que o trazia aonde ninguém mais costumava aparecer. Para impedir que isso tornasse a acontecer, deu-se ao trabalho de preveni-lo de que aqueles passeios constituíam um dos seus hábitos favoritos. Achou muito estranho, portanto, que o acaso se repetisse uma segunda vez e mesmo uma terceira. Parecia o efeito de uma vontade maléfica, ou então de uma voluntária mortificação, pois nessas ocasiões o Sr. Darcy não se limitava a fazer simples perguntas de cortesia, e depois de uma pequena pausa ir embora, ele voltava sobre os seus passos e a acompanhava. Ele pouco falava, e Elizabeth não se dava ao trabalho de ouvi-lo com muita atenção. Mas da terceira vez, o Sr. Darcy lhe fez perguntas estranhas e desconexas sobre o prazer de estar em Hunsford, o gosto que ela parecia encontrar naqueles passeios solitários e a opinião de Elizabeth sobre a felicidade do casal Collins. E disse também que, por falar em Rosings, e já que ela parecia compreender bem aquela casa, esperava que quando voltasse novamente para o Kent, fosse residir lá também. Era isso que as suas palavras pareciam dizer. Estaria ele pensando no coronel Fitzwilliam? Elizabeth pensou que se fosse uma indireta, aquele seria o seu sentido mais provável. Ficou um pouco perturbada e deu graças a Deus, porque naquele instante estavam se aproximando do portão da reitoria. Certo dia em que Elizabeth estava caminhando, relendo a última carta de Jane, especialmente determinado trecho que parecia provar que Jane estava deprimida, viu, ao levantar os olhos, que se encontrava diante do coronel Fitzwilliam e não do Sr. Darcy como havia suposto. Guardou a carta imediatamente e forçou um sorriso, dizendo: "Eu não sabia que o senhor costumava passear por estes lados." "Estava dando a volta no parque", respondeu ele, "como faço todos os anos, e tencionava encerrá-la com uma visita à reitoria. Pretende ir mais adiante?" "Não, eu ia voltar logo." Dizendo isso, virou-se e voltaram para casa juntos. "Está mesmo decidido a deixar Kent no sábado?" perguntou Elizabeth. "Sim, a menos que Darcy torne a adiar a partida. Estou a seu dispor, ele que decida como lhe aprouver." "Ele parece ter grande prazer em exercer a faculdade de escolha. Não conheço ninguém que pareça ter tanto prazer em fazer as suas vontades como o Sr. Darcy." "É verdade, ele gosta mesmo de fazer o que quer", respondeu o coronel Fitzwilliam, "mas todos nós gostamos. A diferença é que ele em geral tem mais meios de realizar os seus desejos do que os homens comuns. Falo com sinceridade. Como filho caçula, tenho de estar preparado para o sacrifício e a obediência. Na minha opinião, o filho mais moço de um nobre pouco sabe a respeito dessas virtudes. Agora fale seriamente. O que o senhor sabe a respeito do sacrifício e da obediência? Quando foi o senhor impedido, por falta de dinheiro, de se locomover livremente ou de obter as coisas que desejava? Essas são perguntas muito particulares, e talvez eu não possa dizer que tenha experimentado muitas dificuldades dessa natureza, mas em outras questões de importância é possível que eu sofra falta de dinheiro. Os filhos mais moços não podem se casar como desejam, a não ser que se apaixonem por mulheres ricas, e eu creio que muitas vezes isso acontece. O hábito que temos de gastar dinheiro nos torna dependentes demais. E não há muitos na minha situação que se podem casar sem considerar a questão monetária.
Será isto uma indireta para mim? Pensou Elizabeth, e essa ideia a fez enrubescer, mas dominando-se, disse num tom alegre: Diga-me, qual é o preço usual para o filho mais moço de um nobre? A não ser que o irmão mais velho seja muito doente, não creio que possam exigir além de 50.000 libras. Ele respondeu no mesmo tom e o assunto morreu, para interromper um silêncio que poderia fazer crer ao coronel que ela se sentira afetada pelo que acabavam de dizer. Elizabeth disse pouco depois: Imagino que o seu primo deve tê-lo trazido consigo com o intuito principal de ter alguém à sua disposição. Não sei por que não se casa. Teria desse modo uma pessoa sempre à sua disposição. Mas talvez sua irmã preencha esses requisitos no momento. E como ela se dedica exclusivamente a cuidar dele, o Sr. Darcy pode fazer com ela o que quiser. Não, disse o coronel Fitzwilliam, essa é uma vantagem que tem de compartilhar comigo. Exerço a tutela da senhorita Darcy juntamente com ele. Ah, sim? Diga-me, que espécie de tutores são os senhores? Sua tutelada lhes dá muito trabalho. As moças naquela idade são às vezes difíceis de governar, e se ela possui o verdadeiro espírito dos Darcy, deve ser voluntariosa. Enquanto falava, Elizabeth via que o coronel a olhava seriamente, e pela maneira como lhe perguntou pouco depois por que supunha que a senhorita Darcy lhes pudesse causar preocupações, ficou convencida de que havia chegado perto da verdade. Elizabeth respondeu diretamente: Não precisa se assustar. Nunca ouvi nada de mal a seu respeito, e ouvi dizer até que é uma das pessoas mais tratáveis do mundo. Duas senhoras que conheço gostam muito dela, a senhora Hurst e a senhorita Bingley. Acredito que já ouvi o senhor dizer que também as conhece. Conheço-as um pouco. O irmão dela é um cavalheiro muito agradável e bem educado. É um grande amigo de Darcy. Oh, sim, disse Elizabeth secamente. O Sr. Darcy é muito atencioso para com o Sr. Bingley. Tem um cuidado realmente prodigioso com ele. Sim, acredito realmente que Darcy cuide de certas coisas dele, aquelas que na verdade precisam de cuidados. Por um fato que ele citou durante nossa viagem para cá, tenho razões para pensar que Bingley deve muita coisa a Darcy. Não tenho de desculpar-me com ele, pois não tenho direito de pensar que Bingley seja a pessoa a que se refere a história. É uma simples conjectura. Qual é essa história? É um caso que Darcy naturalmente não pode desejar que se espalhe, pois, se chegasse aos ouvidos da família da moça, poderia ser uma coisa desagradável. Pode ficar certo de que nunca falarei a esse respeito. E lembre-se de que não tenho muitas razões para supor que essa pessoa seja Bingley. O que ele me contou foi apenas o seguinte, que se felicitava a si mesmo por ter salvo um amigo dos inconvenientes de um casamento dos mais imprudentes, mas sem mencionar nomes ou outros detalhes quaisquer. E eu suspeitei que fosse Bingley, apenas porque acredito que é desses rapazes que se metem em aventuras dessa espécie, e porque sei que eles estiveram juntos durante todo o verão passado. E o Sr. Darcy apresentou os motivos dessa interferência? Compreendi que havia objeções muito fortes contra a moça. E de que artifícios usou para separá-los? Ele não me falou a respeito dos artifícios que usou, disse Fitzwilliam, sorrindo. Disse-me apenas o que acabo de lhe contar. Elizabeth não respondeu e continuou a andar com o coração repleto de indignação. Depois de observá-la durante alguns instantes, Fitzwilliam perguntou-lhe por que estava tão pensativa. Estive pensando no que acaba de me contar. A conduta de seu primo não se coaduna com o que sinto. Por que ele se atribuiu o direito de julgar? Parece que a senhora está disposta a considerar sua interferência inoportuna. Não sei com que direito o Sr. Darcy pode decidir a respeito da legitimidade das inclinações de seu amigo, ou, baseado apenas em seu julgamento, determinar de que maneira aquele amigo poderia ser feliz. Mas, continuou, como não conhecemos as circunstâncias, não é justo condená-lo. Não suponho que existisse grande afeição naquele caso. A suposição não é improvável, disse Fitzwilliam, porém diminui bastante o triunfo de meu primo. Essas palavras foram ditas em tom de gracejo, mas pareceu a Elizabeth que traçavam um retrato tão justo do Sr. Darcy que resolveu conter sua resposta. Assim, mudando abruptamente de assunto, falou de coisas superficiais até que chegaram à reitoria. Ali, logo depois que o visitante partiu, ela se trancou no quarto para pensar sem interrupção em tudo o que tinha ouvido.
Não era de supor que fossem outras as pessoas envolvidas. Não poderiam existir no mundo 2 homens sobre os quais o Sr. Darcy exercesse um domínio tão absoluto. Nunca duvidara de que ele tivesse tido a sua parte nas medidas que haviam sido adotadas para separar o Sr. Bingley de Jane, mas sempre atribuíra à senhorita Bingley a iniciativa do plano e a parte mais importante da execução. Se ele não tivesse sido iludido por sua própria vaidade, o Sr. Darcy, com seu orgulho e capricho, era a causa de tudo que Jane sofrera. Ele tinha arruinado por algum tempo todas as esperanças de felicidade para o coração mais afetuoso e mais generoso do mundo, e ninguém poderia dizer quão duradouro era o mal que havia causado. Havia objeções muito fortes contra a moça. Essas foram as palavras do coronel Fitzwilliam, e essas fortes objeções eram provavelmente as seguintes: o fato de ela ter um tio que era advogado no campo e outro que era comerciante em Londres. Contra Jane propriamente, pensou, não poderia haver possibilidade de objeção. Ela é toda doçura e bondade, é inteligente, educada, e suas maneiras são cativantes. Nada pode ser objetado tampouco contra meu pai, que, embora um pouco excêntrico, tem qualidades que nem o Sr. Darcy pode desdenhar, e uma respeitabilidade que ele provavelmente nunca alcançará. Quando pensava na sua mãe, com efeito sua confiança declinava um pouco, mas não era crível que quaisquer objeções desse gênero pesassem aos olhos do Sr. Darcy, cujo orgulho, pensou Elizabeth, seria mais facilmente ferido pela falta de importância das relações do seu amigo do que pela falta de sensibilidade dessas mesmas pessoas. Finalmente, Elizabeth chegou à conclusão de que o Sr. Darcy se deixara levar em parte por seu desmedido orgulho e em parte pelo desejo de reter o Sr. Bingley para sua irmã. As agitações e as lágrimas que o assunto causara trouxeram a Elizabeth uma dor de cabeça que à noite se agravou. Essa circunstância e a sua repugnância em ver o Sr. Darcy levaram-na a não acompanhar suas primas a Rosings, onde iam tomar chá. A Sra. Collins, vendo que ela realmente não estava bem, não insistiu, impedindo o mais que pôde que seu marido insistisse. O Sr. Collins não pôde esconder sua apreensão de que Lady Catherine se mostrasse aborrecida por Elizabeth ter ficado em casa. Faixa 36. Capítulo 34. Depois que os seus amigos partiram, Elizabeth, como se tencionasse exasperar-se o mais que podia contra o Sr. Darcy, escolheu como ocupação a leitura de todas as cartas que Jane lhe enviara, desde que ela, Elizabeth, estava em Kent. Essas cartas não continham nenhuma queixa expressa, não relembravam acontecimentos passados, nem comunicavam sofrimentos presentes. Mas em todas elas, em quase cada linha, sentia-se a falta daquela animação que sempre caracterizara o estilo de Jane e que procedia da serenidade de um espírito tranquilo e bem disposto para consigo mesmo e para com todos. Elizabeth observou, com uma atenção que não tivera durante a primeira leitura, cada frase que traía alguma inquietude. A vergonhosa indiferença do Sr. Darcy a respeito dos sofrimentos que ele pudera causar fazia que sentisse mais agudamente os sofrimentos de sua irmã. Era um consolo pensar que a sua visita a Rosings terminaria dali a 2 dias. E outro ainda maior, a ideia de que em menos de 15 dias ela estaria novamente junto de Jane, preparada para contribuir, com toda a afeição de que era capaz, para o restabelecimento de sua tranquilidade. Não podia pensar na partida de Darcy sem se lembrar de que o primo também iria com ele, mas o coronel Fitzwilliam dera a entender claramente que não tinha nenhuma intenção em relação a ela, e embora fosse um homem agradável, Elizabeth não estava disposta a ficar triste por sua causa. Acabara de tomar essa decisão quando teve a sua atenção despertada pelo som da campainha da porta. A princípio, ficou um pouco emocionada com a ideia de que pudesse ser o coronel Fitzwilliam, que já uma vez aparecera tarde da noite e que poderia estar ali para se informar sobre sua saúde. Mas essa ideia foi logo banida, e sua emoção foi inteiramente diversa quando viu com imensa surpresa o Sr. Darcy entrar na sala. Ele começou apressadamente a fazer perguntas sobre sua saúde, atribuindo a sua visita ao desejo de se tranquilizar. Ela respondeu com fria amabilidade. Darcy ficou sentado durante alguns instantes e depois, levantando-se, pôs-se a caminhar pela sala. Elizabeth ficou espantada, mas não disse nada.
Depois de um silêncio de alguns minutos, aproximou-se agitado e disse: Em vão tenho lutado comigo mesmo, nada consegui, meus sentimentos não podem ser reprimidos, e preciso que me permita dizer-lhe que eu a admiro e amo ardentemente. O espanto de Elizabeth não teve limites, olhou fixamente para ele, enrubesceu, duvidou e empalideceu. O Sr. Darcy considerou essa atitude como um encorajamento e imediatamente fez-lhe a confissão de tudo que sentia havia muito tempo. Declarou-se, mas, através de suas palavras, percebiam-se outros sentimentos além dos do coração, e ele não falava com mais eloquência de sua ternura do que de seu orgulho, o sentimento da inferioridade de Elizabeth, do rebaixamento que aquele amor constituía, os obstáculos de família que a razão sempre opusera à inclinação, foram descritos com um ardor que parecia devido ao seu amor próprio ferido, mas que falava muito pouco sobre suas pretensões. Apesar de sua profunda antipatia, Elizabeth não podia deixar de ficar desvanecida pela afeição de tal homem, e embora suas intenções nem por um só instante mudassem, a princípio teve pena de ser obrigada a lhe causar tal decepção. Mas as palavras seguintes do Sr. Darcy tornaram a pôr à prova seu ressentimento. Encolerizada, perdeu toda a compaixão. Procurou, no entanto, dominar-se, para responder com paciência assim que ele acabasse de falar. Ele concluiu, descrevendo-lhe a força daquela afeição que, apesar dos seus esforços, não conseguira dominar, e exprimiu sua esperança de que essa afeição pudesse ser agora recompensada pela aceitação de Elizabeth. Enquanto o Sr. Darcy falava, era evidente para Elizabeth que ele não duvidava de que a resposta seria favorável. Ele falava em apreensão e ansiedade, mas seu rosto exprimia realmente a certeza. Isso ainda a exasperou mais. Quando terminou, o sangue subiu ao rosto de Elizabeth, que disse: Em casos como este, creio que é costume estabelecido exprimir nossa gratidão pelos sentimentos que nos são confessados, embora esses sentimentos não possam ser retribuídos. É natural que essa gratidão seja sentida, e se eu a experimentasse agora, eu lhe agradeceria. Mas não posso desejar, e nunca desejei sua boa opinião, e aliás, o Senhor a confere a mim contra a sua vontade. Sinto muito ter de causar decepção a qualquer pessoa, não o faço de propósito. Entretanto, espero que ela seja de curta duração. Os sentimentos que, segundo o Senhor me disse, o impediram durante muito tempo de reconhecer sua afeição, hão de socorrê-lo facilmente depois da presente explicação. O Sr. Darcy, que estava apoiado contra a lareira, com os olhos fixos no rosto de Elizabeth, parecia receber suas palavras com tanta surpresa quanto ressentimento. Seu rosto se tornou pálido de cólera e a perturbação era visível em cada um dos seus traços. Ele lutava para dar a seus gestos uma aparência de calma e não queria falar antes de ter conseguido o que desejava. A pausa era insuportável para Elizabeth. Afinal, numa voz em que transparecia o esforço para torná-la calma, respondeu: Essa é a única resposta que eu tinha direito e com a qual tenho de me contentar. Desejaria talvez que me informasse por que sou assim rejeitado, sem a menor tentativa de cortesia de sua parte. Mas isso tem pouca importância. Por minha vez, eu poderia perguntar, replicou ela, por que, com um intuito tão evidente de me ofender e de insultar, o Senhor resolveu dizer que gostava de mim contra sua vontade, contra sua razão e mesmo contra seu caráter. Não é esse um motivo suficiente para a minha falta de cortesia? Se é que realmente eu cometi essa falta, mas tenho outros motivos para me sentir ferida, e o Senhor bem o sabe, mesmo que os meus sentimentos não lhe fossem contrários, se lhe fossem indiferentes ou mesmo favoráveis, o Senhor acha que qualquer consideração me inclinaria a aceitar um homem que arruinou talvez para sempre a felicidade de uma irmã querida? Enquanto ela pronunciava essas palavras, o Sr. Darcy mudou de cor, mas a emoção foi curta e ele continuou a ouvir sem tentar interrompê-la. Tenho todas as razões do mundo para pensar mal do Senhor, prosseguiu Elizabeth. Nenhum motivo poderá desculpar o ato injusto e mesquinho que praticou. O Senhor não ousará negar que foi o meio principal, se não o único, de separar aquelas duas pessoas e de expô-las à censura e ao ridículo do mundo, uma delas por capricho e instabilidade, outra pela decepção de suas esperanças, causando-lhe um grande mal. Fez uma pausa e viu, com grande indignação, que ele a ouvia com ar de quem não sentia o menor remorso. Olhou mesmo para ela com um sorriso de incredulidade afetada.
O senhor pode negar o que fez? Repetiu. Ele então respondeu com fingida tranquilidade. Não desejo negar que fiz tudo o que podia para separar meu amigo de sua irmã, nem tampouco negarei que me alegro desse êxito. Fui mais previdente para com ele do que para comigo próprio. Elizabeth não quis mostrar que compreendia essa observação, mas o seu sentido não lhe escapou, nem tampouco era de natureza a aplacá-la. Mas não é apenas nessa história que se funda minha antipatia, continuou. Muito antes de ela acontecer, eu já tinha opinião formada a seu respeito. A narrativa que já há muitos meses me fez o Sr. Wickham me revelou seu caráter. Que tem o senhor a dizer sobre esse assunto? Que ato imaginário de amizade poderá o senhor alegar para se justificar? Que falsos motivos poderá inventar para iludir os outros? A senhora parece se interessar extraordinariamente pelas mágoas daquele cavalheiro. Nenhuma pessoa que conheça o seu infortúnio pode deixar de se interessar por ele. Seu infortúnio, repetiu Darcy, num tom de desprezo. Sim, o seu infortúnio foi realmente grande. E foi o Senhor quem o infligiu, exclamou Elizabeth com energia. Foi o Senhor quem o reduziu a seu estado atual de pobreza, de relativa pobreza. O Senhor lhe recusou os direitos que lhe cabiam, as vantagens que lhe tinham sido destinadas. Privou-o, durante os melhores anos de sua vida, da independência que tinha direito e que, aliás, merecia. Tudo isso o Senhor fez. E agora ouve o relato de seu infortúnio com desprezo e ironia. Então é essa a opinião que tem de mim, exclamou Darcy, caminhando apressado pela sala. E esse o valor que me dá? Agradeço-lhe por ter se explicado tão claramente. Minhas faltas, tais como as descreve, são realmente pesadas. Mas talvez, acrescentou detendo-se e voltando-se para Elizabeth, talvez essas ofensas pudessem ter sido relevadas se eu não tivesse ferido seu orgulho, confessando-lhe com toda franqueza os escrúpulos que me impediram durante tanto tempo de tomar uma resolução. Eu poderia ter evitado suas amargas acusações se me tivesse mostrado mais hábil, escondendo-lhe as minhas lutas e fazendo crer que era movido por uma inclinação a que nada se opunha, nem a razão, nem a reflexão, nem outro motivo qualquer. Mas eu odeio toda espécie de fingimento. Nem tampouco me envergonho os sentimentos que lhe exprimi. São naturais e justos. Pode exigir de mim que me felicite pela inferioridade social de seus parentes, ou que me alegre com a esperança de me relacionar com pessoas de condição inferior à minha? Elizabeth sentia sua cólera crescer de momento a momento. Apesar disso, procurou falar com toda a calma. O senhor está enganado, Sr. Darcy. Sua atitude pouco cavalheiresca apenas me poupou o desgosto de recusar seu pedido se tivesse sido feito de outra forma. Elizabeth percebeu que ele se sobressaltava ao ouvir essas palavras. Mas o Sr. Darcy nada disse e ela prosseguiu. Eu o teria recusado de qualquer forma. Nada me poderia ter persuadido a aceitar sua mão. Novamente seu espanto foi evidente. O Sr. Darcy olhou para Elizabeth com incredulidade e mortificação. Ela continuou. Posso dizer que desde o princípio, quase desde o primeiro instante em que o conheci, suas maneiras me convenceram de que era um homem arrogante, pretensioso e que tinha a maior indiferença pelos sentimentos dos outros. Essa impressão foi tão profunda que constituiu, por assim dizer, o alicerce sobre o qual os acontecimentos subsequentes construíram uma indestrutível antipatia. E talvez menos de um mês depois de conhecê-lo, estava convencida de que o Senhor seria o último homem no mundo com o qual eu me casaria. Não precisa acrescentar mais nada, disse Darcy. Compreendo perfeitamente os seus sentimentos, e nada me resta senão me envergonhar dos meus. Perdoe-me ter tomado seu precioso tempo, e aceite os meus mais sinceros votos de felicidade. Dizendo essas palavras, saiu apressadamente da sala, e depois de alguns instantes, Elizabeth o ouviu abrir a porta da frente e sair. O tumulto de suas ideias lhe era tão doloroso que, incapaz de recuperar o equilíbrio, deixou-se cair sobre uma cadeira e chorou durante meia hora sem cessar. Sua surpresa aumentava cada vez que recordava o que se havia passado. Recebera uma proposta de casamento do Sr. Darcy. Estava apaixonado por ela havia vários meses. Amava-a tanto que desejava desposá-la, apesar de todas as objeções que o levaram a impedir o casamento do seu amigo. Era agradável saber que inspirara uma afeição tão forte.
Mas a piedade que a ideia de tal paixão por um momento inspirara a Elizabeth foi logo sufocada pelo orgulho do Sr. Darcy, o seu abominável orgulho, pela cínica confissão de sua atitude para com Jane, sua imperdoável tranquilidade ao reconhecer o que fizera, embora não o pudesse justificar, e pela maneira desapiedada com que se referia ao Sr. Wickham, sem que tentasse negar a crueldade com que o tratara. Essas reflexões agitadas prosseguiram até que Elizabeth ouviu o ruído da carruagem de Lady Catherine. Sentindo que não estava em condições de enfrentar a perspicaz atenção de Charlotte, correu para o quarto. Faixa 37. Capítulo 35. Na manhã seguinte, ao despertar, Elizabeth encontrou no seu espírito os mesmos problemas com que se debatera na véspera até adormecer. Ainda não voltara a si da surpresa. Era impossível pensar em outro assunto. Incapaz de encontrar uma ocupação que a distraísse, resolveu, logo depois da primeira refeição, fazer um pouco de exercício ao ar livre. Estava se encaminhando para o seu lugar favorito, quando a lembrança de que o Sr. Darcy costumava aparecer lá a deteve. Em vez de entrar no parque, Elizabeth tomou a vereda que a bordejava. A cerca do parque limitava a estrada de um lado e pouco adiante ela passou por um dos portões. Depois de andar 2 ou 3 vezes naquela parte do caminho, sentiu-se tentada pela beleza da manhã a parar nos portões e contemplar o parque. Durante as 5 semanas que passara em Kent, uma grande transformação se operara, e a cada dia as árvores ficavam mais verdes. Elizabeth estava a ponto de continuar o passeio quando avistou de relance, no pequeno bosque que bordejava o parque, um homem que vinha em sua direção. Temerosa de que fosse o Sr. Darcy, ela recuou, mas a pessoa se encontrava agora tão próxima que podia vê-la. Apressando o passo, essa pessoa se aproximou e pronunciou o nome de Elizabeth. Ela estava de costas, mas ao ouvir o seu nome, embora reconhecesse a voz do Sr. Darcy, voltou a se aproximar do portão. O Sr. Darcy, do outro lado, fizera o mesmo. Ele lhe estendeu uma carta, que ela aceitou instintivamente. Em seguida disse com um olhar altivo: "Estive passeando no bosque na esperança de encontrá-la. Quer me dar a honra de ler esta carta?" Em seguida, depois de inclinar-se levemente, voltou-se e partiu. Sem esperança de prazer, mas com a maior curiosidade, Elizabeth abriu a carta. Com espanto sempre crescente, viu que o envelope continha 2 folhas de papel, inteiramente recobertas por uma letra apertada. Continuando seu caminho pela Alameda, Elizabeth começou a ler. A carta estava identificada como de Rosings, escrita às 8 horas da manhã, e dizia o seguinte: